Olá, meus amados, sejam todos bem-vindos. Somos Podcast, começando aqui um episódio muito especial para nós, onde nós vamos meditar como morreram os discípulos ou os apóstolos de Cristo. É muito importante aprendermos esse tema, porque ele vai refletir e vai mostrar para nós exatamente o valor que tinha o Evangelho, a chamada de Cristo para a vida deles. E olhando para eles como modelo, fazendo uma comparação daquilo que nós vivemos como Evangelho, podemos refletir sobre se realmente nós estamos dispostos a fazer o que eles fizeram, a terminar suas vidas como eles terminaram, a suportar o peso da luta e da prova como eles suportaram, por exemplo. Será que somos verdadeiramente cristãos? Lembrando que a gente mostra que é cristão, não pelas palavras, não por aquilo que a gente prega, não pelo culto que a gente vai, mas pelas ações, pelas nossas atitudes, pelos nossos frutos, nós demonstramos que somos de Cristo. Queria passar para vocês aqui algum exemplo, dessa morte dos apóstolos aí. Vamos lá. Pedro, ele morreu crucificado no ano 67 depois de Cristo. Ele tinha aproximadamente 75 anos de idade. E conforme a tradição medieval, ele pediu para que o crucificassem de cabeça para baixo, porque ele não se considerava digno de morrer da mesma forma que o seu mestre. Então Pedro, ele morreu crucificado de cabeça para baixo. E a morte de cruz, irmãos, era a morte de vergonha. A Bíblia diz assim: maldito aquele que for pendurado no madeiro, E assim Pedro foi também, assim como Cristo, pendurado no madeiro. Só que ele se achou indigno de morrer da mesma forma que o seu Senhor morreu. Então ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Interessante isso, O segundo apóstolo que queremos falar aqui é o Tiago, irmão de João. Tiago, irmão de João, ele é filho de Zebedeu, foi o primeiro dos apóstolos a morrer por sua fé. Ele foi decapitado à espada por ordem do rei Herodes Agripa I. Isso aí foi por volta do ano 44 depois de Cristo. Esse fato foi registrado no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Na ocasião, Pedro foi preso com o objetivo de ser morto no dia seguinte, sendo salvo por um anjo. E esse rei Herodes depois, em seguida, foi comido de bicho por aquilo que ele fez. Então, Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, ele foi decapitado à espada por ordem do rei Agripa. Então veja só. Mais um apóstolo que morreu, agora este a fio de espada. Vamos ao próximo, João, irmão de Tiago, ambos considerados filhos do trovão, foi desterrado pelo imperador Domiciano para a ilha de Patmos. É o João do Apocalipse, A fim de trabalhar nas minas. Morreu aos 100 anos de idade, sendo o único dos apóstolos que teve morte natural. Esse João, ele escreveu 5 livros, todos nós sabemos: o Evangelho, as 3 epístolas e o Apocalipse, nos quais ele é visto como um discípulo do amor, pela ternura que escreveu os seus livros. Então João foi o único dos apóstolos que morreu de morte natural. Vamos lá. André. A tradição do martírio desse apóstolo está ligada à cruz de Santo André.
formato de X, presente na bandeira da Escócia. Portanto, teria sido crucificado numa cruz, só que em forma de X, até exalar o seu último suspiro. Ele morreu ali, né? Na cruz de X. Mais um discípulo que morreu em cruz. Mais um. André e Tiago. Tiago, filho de Alfeu, foi lançado no pináculo do templo de Jerusalém e a seguir foi apedrejado até morrer. Mateus, o ex-coletor de impostos, pregou por 15 anos na Palestina, indo então para a Etiópia, onde foi morto à espada. Mais um apóstolo de Cristo que foi morto à espada. Bartolomeu, também chamado de Natanael, pregou na Arábia, estendendo sua pregação até a Índia. Alguns afirmam que ele foi amarrado num saco e lançado ao mar, enquanto outros asseguram que ele foi esfolado vivo. Aqui é o exemplo da falta de certeza, né? De como ele morreu. Foi colocado num saco e jogado no mar, ou ele foi esfolado vivo. Simão, o cananeu, também chamado de Zelote, Simão Zelote, morreu na Pérsia. Por ordem do imperador Trajano, ele foi martirizado até expirar. Felipe, Atos dos Apóstolos afirma que ele se encarregou da evangelização em Samaria e Cesareia. Parece que era casado e tinha filhos. A gente vai ver isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, tá? A respeito da sua morte, sabemos pouco. Alguns dizem que morreu na Ásia Menor, enforcado num pilar do templo, em Herápolis. Também crucificado, mas outras tradições afirmam que foram por causas naturais. Tomé, o incrédulo, que nada aceitava pela fé, veio a se tornar um dos maiores propagadores do cristianismo. Paz, meus irmãos, né? Que história! Depois eu vou fazer um vídeo sobre essa história aqui. Viajou muitíssimo pregando a mensagem nas regiões da Parda, Média, Persa, chegando até o final da Índia, onde morreu atravessado por uma lança na cidade de Coromandel. Judas Tadeu, irmão de Tiago, morreu cravado de flechas. Judas Iscariotes, aí não foi por conta do evangelho, mas porque traiu Jesus e sentiu aquele remorso. E aí ele se enforcou, né? Estevão, primeiro diácono morto, primeiro mártir da igreja, né? Morreu apedrejado conforme está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo número 7. Foi apedrejado e viu, né, os céus abertos. Marcos, o autor do evangelho que leva seu nome, ele foi companheiro de viagem de Barnabé e morreu arrastado pela rua de Alexandria, no Egito. Lucas, o médico amado, que escreveu o livro de Lucas, o Atos dos Apóstolos, foi enforcado numa oliveira quando se encontrava na Grécia. Matias, o discípulo que foi escolhido para ocupar o lugar de Judas, foi primeiro apedrejado e a seguir decapitado. Veja só. Barnabé também foi apedrejado. Conta-se que os judeus de Salamina zombavam dele enquanto ele sucumbia. Paulo, o grande apóstolo dos gentios, um dos maiores eruditos da igreja primitiva, foi decapitado em Roma por ordem de tirano Nero. Do tirano, né? Nero. Alguns algozes e outros que acompanharam a sua execução foram convertidos em seguida por meio da sua pregação. Então, queridos, veja só, por que
pergunta que não quer calar é por que de trazer esse assunto? Para mostrar, queridos, a fé dos apóstolos de Cristo. Não é verdade que quando às vezes a gente passa por uma luta tão pequena, a gente já quer desistir, já quer abandonar o evangelho? Senhor, por que está acontecendo isso enquanto estes homens pregaram até a morte, traspassados por lanças, por flechas, mortos na cruz, de cabeça para baixo? Meus queridos, parece que nós estamos um pouco longe do evangelho. E eu queria dizer para vocês que Jesus, ele não disse que a gente ia viver no mar de rosas. Muito pelo contrário, ele diz assim: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, disserem todo mal contra vós por minha causa. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriares, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Jesus disse: os vossos maiores inimigos estariam dentro da própria casa. No mundo tereis aflições. A Bíblia diz que no final dos tempos os dias seriam difíceis, penosos, trabalhosos. E aí onde é que está a nossa fé, queridos? Essa palavra de hoje é: persevere, continue. Está passando por lutas no mundo que nós estamos vivendo. É só destruição. Mas é uma coroa guardada para aquele que perseverar até o... Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Receberá um novo nome numa pedra branca. Será a coluna do templo. Tudo isso está lá em Apocalipse. Quem perseverar até o fim. Estes apóstolos que nós falamos aqui, e também o diácono Estevão, perseveraram até o fim. E você? Vai perseverar até o fim ou vai desistir? Conjuro-vos, irmãos, a perseverar até o fim, porque a nossa coroa já está pronta. Fiquem todos com Deus. Todos com Deus. Vamos pro podcast. Estamos encerrando aqui esse episódio. Que a graça do Espírito Santo, essa mensagem inspiradora para você. Que o Senhor te abençoe. Graça e paz.